Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Felipe Genari, aqui daqui para fora, e vou estar aqui com vocês hoje para falar, um pouco mais sobre quais cuidados são importantes vocês tomarem quando pensam em fazer o processo seletivo no exterior sozinho. A nossa ideia do porquê a gente criou esse evento, a gente sentiu a necessidade de falar, muito do que a gente escuta e vivencia ao longo dos anos. Muitas famílias acabam nos procurando depois, de já ter feito o projeto, ou amigos que às vezes não tiveram uma assessoria e compartilharam aí conosco, pontos que não deram certo. Então a gente pegou um pouquinho desse compilado para trazer aqui para vocês, para dar algumas dicas, erros, que os alunos cometeram por fazer sozinho ao longo dos anos. A gente vai falar aí muito do conceito do dar certo versus dar muito certo, alguns pontos de atenção, e depois explicar um pouquinho aqui do nosso trabalho, tá? Para quem está começando a acompanhar os nossos eventos, sempre tem gente nova aqui. A Daqui para Fora é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para fazer graduação no exterior. Ao longo desses anos já foram quase 4.000 jovens através dos nossos programas. Eu fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora, estou aqui há bastante tempo, desde 2014, então vi vários jovens aí passando por essa trajetória. A nossa equipe tem muita gente que teve essa vivência de fazer faculdade no exterior, então temos muita experiência, conhecemos bastante aqui do assunto, e ao longo desses anos, o nosso maior motivo de orgulho, os resultados dos nossos estudantes, aqui algumas das principais universidades que tivemos alunos aprovados ao longo de todos esses anos. Um ponto super importante, aqui na Daqui para Fora, a gente não tem nenhum tipo de vínculo comercial com as faculdades. O nosso objetivo é ajudar cada um dos candidatos a escolherem as melhores opções. E aqui a gente atua, nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e fora do Reino Unido nos principais países da Europa, focando muito nos cursos em inglês. Então, sempre que eu mostro esses slides, estou conversando com as famílias, os alunos, os pais, eu acho que gera aquela dúvida: será que eu tenho chance de estudar fora? Será que, dentro do que eu estou almejando, as minhas possibilidades seriam boas? E para isso, desenvolvemos uma avaliação de perfil, onde eu acabei até de colocá-la aqui no chat. Vocês respondem algumas perguntas, notas, áreas de interesse, orçamento planejado, e a gente consegue ter uma primeira ideia de onde você está bem, no que você pode evoluir e melhorar. Depois a nossa equipe, retorna com feedback pelo WhatsApp, um feedback da avaliação, os pontos positivos, os pontos de atenção, e aí muitas famílias depois agendam uma conversa individualizada conosco para entender mais, tirar dúvidas e entender como a gente ajuda, tá? Sempre importante frisar, pessoal, tanto a avaliação das suas possibilidades quanto essa conversa inicial é 100% gratuita, é uma maneira da gente entender, das possibilidades de cada estudante e família. Mas vamos lá. Para quem já está acostumado com os nossos eventos, a gente sempre gosta de começar falando bem rapidinho do processo seletivo, para que isso fique, bem fresco, na memória de vocês e que vocês entendam bem sempre quais são os pontos avaliados. As faculdades, avaliam os alunos em duas frentes principais: parte acadêmica, média geral de notas, do nono até o terceiro ano, ou do primeiro até o terceiro ano, dependendo do país. Depois são necessárias algumas provas. Faculdades americanas, muitas delas vão exigir o SAT ou o ACT, equivalente ao Enem norte-americano. A grande maioria dos nossos alunos que vai fazer uma dessas provas opta pelo SAT. Provas de proficiência, qualquer universidade que o curso seja em inglês, vai exigir uma. As mais comuns e conhecidas: TOEFL, IELTS, Duolingo, prova de Cambridge. Enem, para quem pensa em estudar em Portugal, só com a nota do Enem já é um acesso direto. E muitas faculdades no Canadá e algumas na Europa consideram o Enem como parte do processo. Tá? Não é que nem Portugal, que você é admitido exclusivamente com o Enem, mas é um dos pontos avaliados. E tem outras faculdades na Europa também, que podem ter uma prova específica. Isso varia de país para país, de faculdade para faculdade, e até mesmo a depender do curso. Tá? Muitas universidades, especialmente mais seletivas ou processos de bolsas mais seletivos, entram também nos critérios pessoais. Cartas de recomendação, em geral de 1 a 3 cartas, de professor e coordenador da escola, atividades extracurriculares, tudo que o jovem desenvolve fora do currículo obrigatório da escola, e as redações, que podem ser chamadas de carta de motivação, personal statement ou os essays, revelados com bastante antecedência pelas faculdades, temas muito pessoais, e que os jovens têm um bom tempo para trabalhar nessas redações aí ao longo do último ano ou no ano de candidatura. Algumas universidades, não são muitas, vão pedir
entrevistas. Geralmente a entrevista é com um ex-aluno da universidade ou um admission officer, né, por vídeo, e aqui é uma maneira deles conhecer mais esse jovem, entender o quanto de fato ele está interessado naquela universidade, se ele combina com o tipo de aluno, né, que costuma dar certo na faculdade. E para aqueles jovens pensando em cursos artísticos, cinema, atuação, música, arquitetura, moda, dentre muitos outros, muitas faculdades pedem portfólio ou uma audição por vídeo. Tá? Então, bem amplo aqui, né? Lógico, varia muito de país para país, mas sempre gostando de trazer aqui para vocês ficarem com isso bem fixados e até, né, para ajudar aqui nas explicações de alguns pontos. Então vamos lá. Então, assim, quero começar primeiro com algumas dicas para quem está pensando nesse projeto e está considerando aí fazer essa preparação sozinho. A primeira dica que a gente coloca aqui, que eu acho que é super importante, e que em vários dos casos dos nossos alunos que deram mais certo, né, é começar com antecedência. Ah, Como eu expliquei aqui no processo seletivo, né, tem alguns pontos que não tem muito como voltar atrás, ou para você fazer muito bem feito, você vai precisar de tempo para se preparar. Né? Os principais deles aqui, notas, como a gente viu no processo, é o primeiro filtro do processo seletivo, então é a base da avaliação. Então, por mais que as faculdades avaliem as atividades extracurriculares e todos os pontos, muitas delas o primeiro ponto vai ser a nota. E aí, né, independentemente do ano que você está, nono, primeiro, segundo, enfim, quanto antes você começar a ter uma atenção, se dedicar, tentar tirar as melhores notas possíveis, né, maiores vão ser as suas chances de ter melhores resultados lá na frente. Então, ah, saiba disso, se dedique, né? Aqui a gente usa algumas estratégias também quando o aluno precisa evoluir notas, quais são as matérias mais importantes, que vai ter um peso maior na sua média ponderada, né? Então, isso é super importante e não tem muito como deixar para depois. Quanto antes você tiver essa dedicação, melhor. Ainda falando do processo seletivo, parte acadêmica. Nas universidades que exigem o SAT, né, ou as faculdades americanas e algumas da Europa que podem considerar também, os alunos que começam a se preparar conosco no nono, primeiro, né, o segundo ano, a gente estimula que já no segundo ano do ensino médio eles comecem a preparação para essa prova. O SAT, pessoal, ele acontece 7 vezes ao ano. Quando você está no segundo ano, né, do ensino médio, ou no décimo, no primeiro, no décimo segundo semestre do décimo ano para alunos internacionais, né, ou primeiro do décimo primeiro, você já tem a base em que você pode se preparar para essa prova. E aí a gente tem um curso que você faz um preparo específico. E a ideia é você já ir fazendo provas oficiais nesse penúltimo ano. Tivemos alunos de alguns anos que chegam no último ano de candidatura já tendo eliminado essa prova. Como você pode repetir mais de uma vez, você pode combinar notas. Então, o SAT, ele tem matemática e inglês. Ou foi bem na primeira matemática, mas mal no primeiro inglês. Refez, da primeira sessão de inglês. Refez a prova e inverteu, você pode pegar a maior nota de cada sessão. Tá? Então, não deixem para a última hora para se preparar. O que a gente não gosta é chegar no último ano do ensino médio, né, próxima da data limite de candidatura, dependendo de resultado de prova, sendo que tem redação e outros pontos que vocês vão precisar fazer também. Outro tema, né, que a antecedência é fundamental são as atividades extracurriculares. Ao longo desses muitos anos aqui para fora, a grande maioria dos nossos alunos que tiveram as extracurriculares mais interessantes não fizeram isso do dia para a noite. Boas extracurriculares demandam tempo, e aí, para ter resultado mais expressivo, é importante você começar, né, a se planejar com isso com antecedência. E aqui eu sei que essa parte, para muitos de nós brasileiros aqui, porque a gente só faz Enem, prova, não está tão claro aqui de como a gente pode desenvolver isso. Então, eu trouxe algumas dicas para vocês. Acho que o primeiro ponto é começar. Começa com alguma coisa, mesmo que seja pequeno, né? Às vezes os alunos já vão se comparar, olhar aquele aluno que foi aprovado no Ivy League e tal, e já estão olhando para a fase final do projeto, mas muitas vezes não vê que esse projeto começou por alguma coisa. E muitas vezes começou pequeno, a grande maioria delas vai começar assim. Eu sei que cada vez mais o tempo para os nossos alunos é algo que pesa. Então, né, pense em fazer coisas locais que você pode fazer na sua escola, né, de repente online, que você não demande muito tempo, né, de deslocamento. Usar o network, pessoas que você conhece, família, seus amigos. Daqui a pouco você quer estudar, né, arquitetura, ou seu pai, seu tio tem um escritório de arquitetura. Vai lá nas férias, fica 2 semanas com ele, de repente isso pode te ajudar, né? Explora as oportunidades das suas escolas.
Cada vez mais as escolas têm aulas eletivas, atividades extracurriculares que você pode fazer dentro da escola. Você já vai estar lá mesmo, né? Muito importante não ter medo de errar aqui, se desafie, né? Muitas das redações mais interessantes que eu já li de alunos não foi sobre o melhor projeto que ele fez, mas muito mais sobre o que que ele aprendeu, né, nesses projetos que ele se envolvia. E a gente ajuda bastante aqui nessa parte. Nosso programa de preparação, esse é um dos pontos mais relevantes aqui. Eu trouxe até para vocês o escopo de como a gente orienta os nossos alunos nessa fase. Então, a primeira ideia é identificar e conhecer o que que você já faz. E nos dias de hoje eu tenho alguns alunos que às vezes já fazem muitas atividades, ou então que, né, já tem muita correria com estudo e que não tem muito tempo. Então, o que a gente tem percebido é que a gestão do tempo para os nossos alunos tem sido talvez o ponto de maior desafio para muitos deles. E aí a gente vai te ajudar a fazer essa gestão olhando primeiro, tá? Como que é o seu dia a dia? Quanto tempo você dedica para cada atividade que você faz no momento? Muitas vezes alunos fazem várias atividades e a gente começa a perceber que, né, tem uma que ele gosta mais, uma que ele gosta menos, daqui a pouco tem uma que você não gosta muito. E aí a gente avalia, dentre todas as que você tem, qual que é o peso que cada uma dessas vai ter no processo seletivo, qual que é a importância dela. Em alguns casos a gente consegue identificar, né, alunos se envolvendo com pontos que para os interesses desses alunos não seriam tão relevantes. Exemplo, ano passado eu tive uma aluna que queria estudar moda e ela já estava 100% certa disso. Ela estava mirando em faculdades artísticas e quando a gente foi começar o projeto com ela, ela estava, acho que 2 vezes por semana que ela ia participar de um grupo de estudo para Olimpíadas de Matemática. Para muita gente, né, fazer a Olimpíada de Conhecimento vai ser super importante. Para os objetivos dela, especificamente, não ia ter um peso tão grande. Era muito mais negócio ela investir no portfólio. Então, às vezes, a gente consegue ajudar você a alocar melhor o seu tempo. Temos alunos também que às vezes não fazem muitas atividades, ainda não têm essa cultura, ou estão querendo, né, explorar coisas novas. E aqui a gente faz um brainstorming para entender, beleza, o que que você gosta? Quais são os seus interesses? Né, o que que você tem interesse de explorar um pouquinho mais? Baseado nisso, o que você gosta de fazer? Já tem oportunidades que você pode se envolver, como eu falei lá atrás, né, dentro da escola, com a sua família? Se não tem, a gente tem uma lista gigante de possíveis atividades extracurriculares para compartilhar com os nossos alunos. Depois que a gente tiver interesse, podemos compartilhar com vocês também. E aí, uma vez que a gente encontrou, né, aquela atividade extracurricular que tem um potencial de ser muito interessante, a ideia é ajudar o aluno, né, a evoluir dentro dessa, como que você pode ter mais protagonismo, como que essa atividade pode alcançar mais pessoas, ter um resultado melhor, e aí traçar um plano de ação, né, e monitorar o acompanhamento dessa atividade. Tá? Então, pense nessa fase, né, nessa parte de extracurricular com antecedência, né? Não deixe para fazer todo esse envolvimento no último ano do ensino médio, porque no ano de candidatura, porque fica muita coisa e aí não dá tempo, tá? Outras dicas aqui de pontos importantes e que a gente já viu muitos erros aí ao longo dos anos. Os critérios na hora de escolher as faculdades. É muito comum nessa fase ou nessa primeira etapa, os alunos começarem a fazer todas as escolhas a partir dos critérios mais subjetivos e não os objetivos. Então, quais são eles? Né? Todo mundo vai olhar nos rankings, né, a cidade e uma série de fatores, só que eles esquecem de às vezes ver, beleza, as notas que essa faculdade exige de ensino médio, notas de prova do SAT, dos testes de proficiência, estão dentro, né, do que eu tenho hoje. As minhas chances, né, de sucesso de ser aprovado nessa faculdade seriam boas. Então, sempre comecem essa pesquisa avaliando as notas, tá? Se você está dentro do que essa faculdade pede. Segundo tema, quanto que custa essa universidade? Né, considerando aula, moradia e alimentação. E aqui, né, eu imagino que tem muitos pais e alunos aqui me vendo aqui hoje, é super importante uma conversa muito transparente, se você é pai, né, com seu filho, se você é filho com seu pai, e entender exatamente até onde é possível chegar, o que que fica fora, porque se uma faculdade estiver acima do orçamento planejado, tem que ver se existe a viabilidade de bolsa. Tem faculdade que tem faculdade que não tem. Né? Aqui eu trouxe os 4 tipos mais comuns de bolsa: mérito acadêmico, necessidade financeira ou bolsa artística. E aqui como que a gente recomenda, né, que termos que são importantes vocês utilizarem na hora dessa parte de pesquisa de bolsa. Então, que as variáveis de valores, né, nos países onde a gente atua, sempre considerando as despesas de aula, moradia e alimentação. Na hora que você for pesquisar sobre uma faculdade, sempre pesquisa se ela oferece bolsa para international students, que é um erro muito comum de alunos entrarem nos sites das faculdades e às vezes
a bolsa que você está aplicando, que você está imaginando, não, né, contemplada para alunos internacionais. Os tipos de bolsas que eu mencionei aqui, né, tem que avaliar se ela oferece, qual tipo de bolsa. Algumas têm os critérios, né, bem pré-estabelecidos, outras não. Quando você vai aplicar para a bolsa também, importante saber se a universidade, você só de aplicar já é considerado para essa bolsa. Tem algumas faculdades que são assim. Tem outras que você vai ter uma application extra. Então, você faz uma aplicação para a faculdade e uma separada para a bolsa de estudos. E aí pode ter critérios adicionais, redações, outros pontos que têm que ser feitos. E para os alunos pensando em bolsas por necessidade financeira, você tem que preencher um formulário bem extenso que chama CSS Profile. Tá? Então, muita atenção aqui nessa parte. E, claro, né, saiba muito bem onde você pesquisar. O site da faculdade, né, talvez um dos pontos mais fidedignos que você pode encontrar as informações. Tem que tomar cuidado, às vezes o site da faculdade ele não tem as informações tão claras, né, do que é necessário, até para estimular os alunos a aplicarem, mas aqui, pelo menos prazos, o que é necessário para se candidatar, é onde você encontra. Eu vou dar algumas dicas aqui de fontes mais confiáveis que vocês podem pesquisar. E um caminho também, tem muitas universidades no exterior que tem uma Brasa, que é a Associação de Estudantes Brasileiros. E aí é legal que você pode entrar em contato, de repente já vão ter estudantes que vão falar se tem bolsa, se não tem, se os brasileiros estão lá, né, costumam ir com algum tipo de bolsa. Tá? Aqui algumas dicas, né, de sites que vocês podem usar como referência para pesquisa. Então, eu sempre falo aqui como referência, porque né, nem tudo que vai estar nos sites refletem 100% para alunos brasileiros, eles têm dados mais gerais, tem algumas informações, por exemplo, no US News, que podem ser de 2 anos anteriores, ainda não estão 100% atualizadas, mas como uma referência, né, esses sites são bem legais. Tá? E eu vi aqui que o Valdir perguntou se dá para a gente encaminhar essa apresentação. É possível sim, Valdir. Depois eu vou deixar aqui os nossos contatos, né? Vocês podem contatar o meu colega, que é o Lucas, pelo nosso WhatsApp, e ele pode sim encaminhar as informações para vocês, tá? Então vamos lá, mais alguns pontos aqui. E a ideia, pessoal, acabei não falando no começo, mas no final a ideia é abrir para as perguntas e responder as dúvidas de vocês. Mas fiquem à vontade, se tiverem perguntas aí durante a apresentação, que se for ali relacionado ao tema e eu conseguir ver, eu já respondo aqui de bate-pronto. Mas vamos lá, então eu quero trazer, como eu falei, né, dei algumas dicas do que vocês podem fazer para se preparar melhor, e eu quero trazer alguns erros que a gente já viu em anos anteriores, né, de alunos que fizeram o projeto sozinho, ou às vezes com a ajuda do tio, da escola e tudo mais. E alguns vocês vão ver que, né, parece que seria algo óbvio, mas nem muitas vezes é assim. Um desses erros, seguir o deadline da candidatura informado pela universidade. No ano passado, a gente teve um aluno que estava se preparando conosco e o primo dele estava tendo a orientação do tio que fez MBA lá no exterior. E eles estavam aplicando para uma mesma faculdade na Flórida. Essa é uma universidade que tinha os prazos para você enviar a candidatura até abril do ano que você começava a faculdade. O que que acontece? Né? Esse estudante fala, se até abril eu vou esperar um pouco mais para enviar essa candidatura. Só que no ano anterior, essa faculdade da Flórida recebeu muito mais candidaturas do que anos anteriores. E a gente teve aquele ano vários alunos que aplicaram mais próximos que não receberam nem a resposta da universidade. Bom, já sabendo disso, a gente orientou o nosso estudante a se candidatar mais cedo, né? Acho que ele se candidatou em novembro, ainda mesmo prazo sendo até abril. O primo dele não sabia disso, esperou até abril. Batata. Não recebeu a resposta da faculdade, né, nem resposta veio, enquanto o nosso estudante recebeu e foi aceito. Então, tem alguns tipos de informações que só o conhecimento de você fazer, né, ano após ano, vai acabar te dando esse tipo de informação. Outro tema, desconhecer que o prazo para a bolsa é diferente, né, do prazo de envio da candidatura. Um aluno nosso que aplicou para Vanderbilt, né, no ano passado e foi aceito com bolsa, comentou que um dos melhores amigos dele, que estava fazendo o projeto, só sendo, né, se preparando com a escola deu orientação, foi aceito, tinha melhores notas do que ele, mas não teve bolsa. E simplesmente isso aconteceu porque ele não sabia que o prazo para solicitar a bolsa era antes, né, do prazo de envio de candidatura lá da universidade.
essa bolsa que esse nosso aluno conseguiu, somados nos 4 anos, deu R$ 160 mil. Então, é uma informação que para nós é simples, mas que muitas vezes, né, não vai ser. Outro tema, não se preparar para as necessidades extras do processo de bolsa de estudos. E acontece com alguma frequência de ser necessário redação, uma entrevista, às vezes uma carta de banco extra, ou algum outro tema que a faculdade pede, e às vezes você não sabe disso com antecedência e você não vai ter tempo, né, de se preparar, e cumprir esses pré-requisitos. E um último ponto também aqui, processo de data da solicitação da bolsa, pouco intuitivo. Teve uma universidade, de alguns anos atrás, que o deadline da faculdade era dia 1º de janeiro. Só que o prazo para a bolsa, né, ele era 20 dias antes, dia 10 de dezembro. Só que você só descobria isso no momento que você aplicava para a faculdade. E aí que aparecia esse prazo de bolsa. Então, algo bem confuso, mas que depois de alguns anos a gente aprendeu, dominou, e aí não acontecia com os nossos alunos. Ano passado, né, a gente teve um estudante que fez todo o projeto, que não foi aprovado em nenhuma universidade, e que depois, no ano seguinte, nos contratou, né? E aí, antes de começar, ele queria entender: o que vocês acham que eu não passei? Que vocês conseguem identificar? E aí a gente foi a fundo, né, na candidatura dele, e assim, a gente encontrou 20 pontos, mais de 20 pontos, que, né, foram errados. E aqui eu trouxe alguns de erros básicos que muita gente comete, né? Lista pouco balanceada. É muito comum, né, a gente superestimar, né, um pouco aqui e aplicar para uma lista de faculdades ultra seletivas, mesmo que você está abaixo das notas. Quando você precisar de bolsa, às vezes ainda assim tentar umas faculdades que você já viu que não tem bolsa, mas poxa, vai que dá, né? Foi o caso desse estudante. Ele errou em algumas das descrições de atividades extracurriculares, né? Teve alguns pontos que ele esqueceu de colocar ou colocou em ordem aqui não muito interessante. Alguns erros básicos, né, de ortografia, de ortografia não, de gramática nas redações, muito negativo. Esse é um outro ponto aqui que acontece bastante com alguns alunos. É comum nas redações você querer contar uma história de superação, né, de algum problema que você teve, e não tem problema falar disso, mas é sempre importante você mostrar o lado positivo e como você saiu melhor dessa experiência, né? Alguns alunos ficam muito na parte negativa e acaba sendo uma redação meio pesada, assim, que vai mais para o lado ruim que para o lado bom. Vamos voltar aqui. Nome errado da universidade na redação, né? Perdeu o prazo de bolsas. E redações, né? O tema da redação um pouco original, né? Clichês, né? Algo que era facilmente teria sido previsto, né, tendo aqui a nossa orientação. E aí, né, um outro ponto que a gente tem visto aí ao longo desses anos também, depois de ver alunos fazendo sozinho, é o conceito de dar certo o projeto versus o projeto que deu muito certo. Então, você pode sim fazer o processo sozinho e acabar dando certo para você, mas poderia ter sido melhor. Pontos que a gente já viu aqui em anos anteriores, né? Ficar sem muita opção, ficar com o que resta, né? Tanto de opção de faculdade que você foi aprovado, né? Ter sido aprovado em poucas faculdades, mas, né, em anos recentes, a parte de busca por dormitórios, moradia nas universidades nos países está cada vez mais acirrada. E tem alguns alunos que deixam isso, né, em cima da hora, porque não sabem, seguem mais uma vez os prazos das faculdades, e aí daqui a pouco, né, você acaba ficando com o que resta, né, não morando no local mais legal, e podia estar simplesmente em um lugar melhor. Segundo ponto que eu mencionei aqui, lista pouco balanceada. E aqui a gente tem um exemplo de uma aluna que a irmã mais velha dela fez sozinha, não se preparou conosco, se candidatou para 8 faculdades, foi aceita nas 8. Quando a gente foi ver depois de avaliar a lista, ela podia ter terminado mais alto, sabe? Ela foi um pouco abaixo do que ela poderia é, ter ido. E aí, depois de 2 anos, ela acabou se transferindo de faculdade. Então, a lista é pouco balanceada aqui no caso, que não deu certo. Outro exemplo, esse aluno que eu acabei de trazer aqui para você, ele se candidatou para 16 faculdades, né, não foi aceito nenhuma. E aqui foi o exemplo ao contrário, de uma lista pouco balanceada, mas pro lado de ser muito competitiva. Ele arriscou muito mais do que ele deveria e acabou ficando sem opções. Já aconteceu algumas vezes também, alunos nossos que estudam, né, em colégios que têm o currículo IB,
que é um currículo internacional, chegarem aqui já no último ano, ou até, né, irmãos de alunos que se prepararam antes e que escolheram as matérias erradas. Então, por exemplo, se você quer se candidatar para faculdades na Europa, a escolha das suas matérias do IB tem que estar muito atreladas com o curso que você planeja fazer. E tem alguns alunos que já sabiam com esse curso com antecedência, mas se descuidaram aqui, né, escolheram matérias que não faziam sentido. Extracurriculares, né? Colocar tempo em extracurricular que não vai, né, te dar tantos, é, é, não pontos, né? Que não vai fortalecer o seu perfil, né, de acordo com o que que essa extracurricular faz. Mais um exemplo aqui de um aluno que chegou para nós no terceiro ano. Ele queria estudar engenharia, só que a família dele tinha ouvido falar que, né, aprender línguas podia ajudar muito no processo e tal. Segundo, no primeiro e segundo ano do ensino médio, ele colocou muito tempo estudando alemão, pensando que isso fosse dar uma baita diferença para o projeto dele. E, cara, é algo que ele pôde falar no application? Sim. Foi um tempo muito bem investido? Não, porque ele estava, né, não para a vivência pessoal dele, mas pensando exclusivamente no processo seletivo, que era o que ele estava almejando, não agregou tanto, né? E aí, um outro exemplo, se aceita com bolsa e versus só se aceita na faculdade. A gente conhece muito do processo seletivo nessa parte de bolsa, e tem um caso que aconteceu alguns anos atrás aqui também, mais uma vez de, né, amigo, né, de cliente nosso, que ele viu uma universidade que a bolsa de estudos era só de US$ 500. E aí tinha alguns, né, alguns requerimentos a mais, tal, que tinha que fazer. Ele falou, US$ 500 acho que não vai fazer tanta diferença, eu não vou aplicar para essa bolsa. Ele não sabia que nesse estado, se você consegue, era um estado americano, né, se você consegue uma bolsa de estudos, você passa a ser considerado como se fosse um residente do estado, e aí a diferença na tuition, né, é de US$ 15.000 no ano. Então, esses US$ 500 que ele pensou, na verdade, seriam muito mais. Não aplicou para essa bolsa, esse estado, né, essa era uma faculdade do Texas, e perdeu uma chance gigantesca. Então, sempre importante aqui ter essa consciência que às vezes o certo, né, não é o muito certo. Quero trazer alguns outros exemplos também de fatos específicos onde ajudou muito ter uma orientação individualizada. Tivemos um aluno que tinha déficit de atenção e precisava de tempo extra para fazer o SAT. O colégio dele, isso tem que ser solicitado pela escola, não sabia como isso era feito. Uma das nossas orientadoras de application precisou ir na escola para ajudar, né, a direção, a coordenação a mandar todos os procedimentos para que isso fosse, né, feito. Outro estudante nosso que tinha diabetes tipo 2 e precisava ter um frigobar no seu dormitório, só que estava muito difícil para ele conseguir explicar, né, tudo isso para a universidade. Obviamente, ligamos junto com ele para ajudar a conseguir essa isenção. Tem muito aluno nosso, ou tem muitos, né, ao longo desses anos, já tiveram alunos que a faculdade não encontrava a nota, né, desse aluno no application. Porque que você faz? Você se inscreve lá no SAT e no TOEFL, e às vezes, quando você fez essa inscrição, você escreveu o seu nome, né, abreviou de forma diferente do que você colocou no application. E aí, né, a faculdade não consegue identificar, né? Então, a gente primeiro já orienta o aluno a escrever da forma correta, e principalmente, se a gente já percebe isso, já nos comunicamos com a faculdade. Expandindo os horizontes, né? Muitas famílias aqui, ao longo desses anos, conversam conosco que uma das etapas, das fases mais importantes foi na escolha de faculdades, né, a gente ter aberto os olhos deles para opções que eles nunca puderam imaginar, que no fim das contas acabou sendo a faculdade que o aluno foi, escolheu, está feliz da vida, né? Então, essa a expressão de que a gente abriu a mente dessas famílias, né, já aconteceu bastante. E aí, principalmente, né, ter o nosso conhecimento histórico, base de dados, eu acho que é um valor que a gente agrega bastante aqui, né, no projeto das famílias. Dito isso, é possível fazer todo esse processo seletivo sozinho? Sim, mas acho que alguns pontos importantes aqui. Vai precisar pesquisar, então, né, é importante você ter em mente aí que pô, vai ter que colocar tempo de pesquisa. Eu te coloquei pelo menos umas 200 horas para você trabalhar em universidades, redações, tudo tem que ser feito. Então é importante que não seja 100% sozinho e que você tenha apoio, né, pelo menos de familiares, de outras pessoas. Ponto de muita atenção aqui. Você vai descobrir muitas coisas pesquisando na internet, tem muita coisa que você vai saber, mas o que às vezes é difícil,
né, é saber o que você não sabe. Então, tem pontos que, mesmo pesquisando, você não vai saber, porque não tem como, você não conhece, não tem essa informação. Cuidado, como eu falei, com as informações às vezes erradas ou desatualizadas, né? Então, muita atenção quanto a isso. Outro ponto, concorrência está aumentando bastante, cada vez mais jovens aplicando, né? Cada vez mais pessoas que estão tendo orientação. Então, muitas vezes a pessoa que está competindo com você pode ter alguém por trás. E o conhecimento está muito espalhado, né? Às vezes é difícil de você conseguir encontrar todas as informações que você precisa. Até eu mesmo brinco que pô, eu estou aqui há 10 anos, né? Mas talvez se eu tivesse que sozinho orientar todos os estudantes, teria minhas dificuldades também. Então, né, essa parte tem que ter bastante cuidado. Mais alguns pontos de atenção aqui, que a gente escuta muitos alunos falando. Pô, mas eu estudo já numa escola internacional, né, numa escola americana, faz sentido eu ter algum apoio? Já tivemos alunos no passado, né, que chegaram no ano aqui de candidatura para se preparar conosco, ainda não tinham feito provas, ou não tinham feito as escolhas de matérias, como eu mencionei lá atrás, né, do IB, ou as APs corretas. Recentemente teve uma aluna nossa que o irmão começou a se preparar conosco no último ano. Agora o filho mais jovem já chegou no nono ano, né? Porque o pai justamente percebeu que alguns pontos não foram, que a própria escola não estava orientando. Outro exemplo aqui, estudo numa escola internacional, foi em 2022, uma das escolas que teve o melhor resultado com alunos naquele ano, deu um feedback bem legal para a gente, do quanto que ela gosta de trabalhar junto com external coaches, é assim que eles chamam a gente. Então a gente trabalha, né, de uma forma, uma parceria mesmo com a escola, para que tenha os melhores resultados. Tem muitas escolas hoje que têm, né, brasileiras que têm um departamento internacional. Aqui a gente também teve um feedback bem legal da escola aqui de São Paulo, que tem talvez o departamento internacional mais antigo, né, criado, e eles, né, falaram o nosso trabalho em parceria como o trabalho de One Team, One Dream, todo mundo junto, elogiaram bastante aí do nosso conhecimento sobre universidades. E aí um dado que até me assustou, que a gente, né, levantou aqui no ano passado, nos Estados Unidos, 6% das applications em 2023 ficaram incompletas. Isso totalizou 423 mil applications. É claro que a gente não tem os dados de tudo que aconteceram aqui com elas, mas dá para a gente, né, presumir que tinha muita gente fazendo isso sozinho, que, né, talvez não tinham todas as informações necessárias. E aqui, pessoal, antes de entrar aqui para começar a abrir as perguntas e dúvidas de vocês, quero falar brevemente sobre como funciona o nosso trabalho. Então, ele é dividido em duas grandes frentes. Para os alunos que estão no nono ano do ensino fundamental, primeiro ou na segunda série do ensino médio, nós temos o programa de preparação. Ele é muito focado na parte de extracurriculares e na preparação, né, de forma antecipada aí para as provas. Para os alunos artísticos, a gente foca na orientação de portfólios, né, ou na orientação do que você pode fazer para desenvolver as habilidades para construir um bom portfólio lá na frente. Para quem está no terceiro ano, no ano de candidatura, é o nosso programa de candidatura, onde a gente vai ajudar na seleção de faculdades, redações, toda a orientação dos applications, levantamento de prazos para requisitos. Nós enviamos isso para as faculdades e aí tem uma equipe nossa que fica aqui para dar suporte durante todo o período universitário. Trouxe um exemplo aqui para contextualizar do Gui, um aluno nosso que estuda em Harvard, e da equipe que trabalha com ele. Então, todo mundo que se prepara conosco, que começa aí no nono, primeiro ou segundo ano, vai ter uma mentora ou mentor na fase de preparação. A mentora do Gui foi a Carol. Nós temos um curso preparatório para o SAT. O Rafa é um dos nossos estrategistas, que o estrategista começa a trabalhar com o aluno, né, no ano de candidatura, na seleção, em todas as estratégias relacionadas às faculdades. Thalita, orientadora de application, que cuida de toda a parte de documentação, prazos, pré-requisitos. Jamal é um dos orientadores de redação, né, que ajuda com os textos. Ele tem uma história bem interessante. Ele é ex-admission officer de uma faculdade top 20, então é alguém que já esteve do outro lado, né, entende bem o que, que as faculdades estão buscando nos alunos. E sabemos que esse processo ele gera expectativas, né, tomar decisões importantes, conciliar várias coisas ao mesmo tempo, acaba muitas vezes, se não tomar cuidado, pressionando os jovens. E aí a Gabriela Ribeiro é uma psicóloga que conhece muito do processo seletivo. Quando a gente percebe, né, que algum estudante não está, né,
tem alguma coisa que está acontecendo extra, né, processo seletivo, que a gente pode ajudar, a gente coloca esse estudante em contato com a Gabriela para que ela ajude com ferramentas, né, para apoiar esse aluno. E aí, aqui na Daqui para Fora, acho que um ponto que a gente sempre também se preocupa muito é como, né, as famílias veem a evolução do nosso trabalho. Então, a gente faz muitas pesquisas de satisfação. E aqui, né, nossa equipe separou alguns dos feedbacks dos nossos clientes, no ano passado. Então, é algo que deixa a gente bastante orgulhoso aqui né, de tudo porque as famílias, né, acabam e os jovens conquistando aqui conosco. Então, depois, quando eu enviar a apresentação aqui para quem quiser, vai ter todos esses depoimentos aqui. Mas vamos lá. Então, quero abrir para as perguntas aqui de vocês. Eu vi que já chegaram algumas. Só os últimos recados aqui. Ah, para quem, né, chegou aqui no meio, quiser a- voltar aqui para ver o evento, os nossos eventos eles ficam depois gravados na nossa página de eventos aqui, a mesma que vocês cadastrou. Para os alunos de escolas parceiras, na plataforma do Universe Connection, vocês vão conseguir ter acesso aos eventos também. Aqui tem os próximos, né? Agora, dia 14, na quinta-feira, vai ter um sobre faculdades em inglês na Espanha, Itália, França e Alemanha. Semana que vem, sobre como selecionar faculdades de acordo com o seu perfil. Vou deixar aqui para vocês um link. Quem quiser, né, tiver dúvidas, nem todas as vezes conseguem ser respondidas aqui hoje, pode agendar uma conversa conosco, uma consulta. Tá? Deixa eu colocar aqui o link para vocês. E como muitas pessoas chegaram, né, durante a apresentação, no começo eu deixei a nossa avaliação de perfil. Para quem estiver também quiser avaliar as possibilidades da fora, a nossa equipe desenvolveu uma avaliação. Vocês respondem algumas perguntas iniciais, notas, área de interesse, orçamento planejado. Ah, a gente dá um feedback aí pelo WhatsApp, que aqui a gente vai dizer onde vocês estão bem, no que vocês podem evoluir e melhorar. E muitas famílias depois agendam uma conversa conosco, onde a gente vai mais a fundo nessa avaliação. Tá? Então, aqui os contatos, a avaliação de perfil. Para quem quiser depois a apresentação, pessoal, para que eu envie para vocês, que tem os links, né, que eu mencionei, manda uma mensagem aqui pro Lucas no WhatsApp, que eu vou mandar a apresentação para ele, que aí ele encaminha o PDF aqui para vocês. Tá? Mas vamos lá. Vou começar aqui respondendo as perguntas de cada família, tá? De cada estudante. Pergunta anônima. Caso a própria universidade não oferecer bolsa de estudos, eu posso usar outras bolsas, como a da Fundação Estudar? Sim, né? É possível você aplicar, né, para outras bolsas. Eu diria que aqui no Brasil, né, de brasileiros, a bolsa mais famosa que tem, que é Extra, é a da Fundação Estudar. Normalmente essas bolsas aí de fundações costumam ser bastante seletivas, mas é uma possibilidade sim de você aplicar para né, esses outros tipos de bolsa. Boa noite. É possível passar aqui, né, uma lista de atividades extracurriculares para a gente ter uma ideia? É muito diferente do que a gente está acostumado? Obrigada. Outro ponto que eu recomendo, depois vocês podem entrar em contato com a nossa equipe, a gente pode mandar algumas das atividades mais comuns, né, que os nossos alunos fazem. Alguns exemplos aqui, que eu vi que chegou uma outra pergunta no chat aqui também sobre isso, né? Alguns exemplos de extracurriculares mais comuns. Trabalho voluntário, Olimpíadas de Conhecimento, projetos de pesquisa, feiras de ciências, programas de verão, de summer, né, dentro das faculdades, simulações da ONU, ah, atividade, né, trabalho voluntário, atividades esportivas, artísticas. Então, eu diria que essas são algumas das mais comuns, mas a gente tem uma lista bem legal, né? Entre em contato conosco que a gente pode caminhar para vocês. O Breno aqui, me chamando de professor. Pô, obrigado, Breno. Então, como você disse que a antecedência é muito importante, eu comecei a me preparar desde o final da primeira série, que eu considero relativamente tarde. Eu assinei uma plataforma que ajudava no processo de application, então estou na segunda série, eu fiz várias extracurriculares. Né? Tá. Ah, o Breno aqui, então, né, ele basicamente está relatando é que agora no terceiro ano ele está vendo que
extracurriculares dele não estão fortes o suficientes e ele não está conseguindo, né? Acho que administrar o curso, né, o ensino médio com tudo isso. E de fato, Breno, acho que esse é um ponto aí importante da gente avaliar. Seria interessante eu entender depois, você entrar em contato conosco, para a gente ver exatamente quais são as atividades que você tem agora, o que que você está almejando em relação às universidades que você vai aplicar, para a gente avaliar se de fato, né, você precisa evoluir muito nelas, se elas já estão boas. Para quem está no terceiro ano e ainda tem que trabalhar muito em extracurricular e sente que está atrás disso, um caminho pode ser, Breno, você fazer um gap year, né, ao invés de aplicar esse ano, se preparar com mais calma para aplicar, no final do ano que vem. Mas é importante a gente avaliar, porque eu já vi alguns casos de alunos que estavam achando que estavam, né, muito atrás de extracurricular, mas depois, quando a gente analisou mais a fundo, eu vi que para que o que aquele aluno tinha em mente de atividade, de universidades que ele ia aplicar, ele já tinha atividades extracurriculares relevantes. É, então, é legal a gente ter essa ideia mesmo. Uma pergunta anônima, né, de quanto que é o orçamento para ter a mentoria para quem está no segundo ano do ensino médio, tá? Seria bem legal entrar em contato individualmente para a gente passar um valor mais preciso, porque hoje a nossa mentoria varia bastante, né, dependendo do número de faculdades que você vai aplicar. Às vezes, de acordo com o país que você tem interesse, faz sentido ou não fazer o nosso programa de provas. Dependendo do curso, tem orientação de portfólio, então tem uma variação bem grande. Mas se vocês entrarem em contato aqui conosco, né, com a nossa equipe, a gente consegue passar, né, o valor exato de acordo com o perfil e objetivos de cada um de vocês. Deixa eu aqui para o chat, que eu vi chegar algumas perguntas aqui também. A Gabriela perguntou se é possível ter dois tipos de bolsa ao mesmo tempo, uma por esporte e uma por necessidade. Sim, Gabriela, é possível sim. E ela pergunta também se é um problema ter só uma universidade como escolha. Putz, Gabriela, é um risco, né? Porque imagina só, esse projeto, né? Eu mostrei vários casos aí para vocês de pô, faculdade que um ano não deu resposta porque teve um número de applications muito maior que anos anteriores. E aí você vai, né, separar uma quantidade grande de documentação, vai fazer as provas, por exemplo, de proficiência que você consegue enviar para outras, e aí colocar tudo em uma só faculdade é um risco que acho que não vale muito a pena. Temos, às vezes, alguns alunos, sim, que aplicam para menos, às vezes, quatro universidades. De repente, o estudante quer uma região muito específica, ou vai aplicar na Europa, que é cursos em inglês, dependendo do curso, né, já é uma quantidade menor de opções de faculdade. Tá? Mas uma só, eu colocaria minhas moedas em mais potes, aí não colocaria em uma só, não. A Laura perguntou sobre as extracurriculares, né? Acho que eu respondi um pouco disso. As Olimpíadas contam, sim. A Milena perguntou: para começar o projeto com vocês, é necessário saber exatamente o que você quer fazer na faculdade? Ou isso é um outro ponto que vocês podem ajudar? Milena, excelente pergunta. Acho que muita gente pensa, né, disso. Ah, poxa, eu não vou começar a me preparar para estudar fora, porque eu ainda não sei o que eu quero estudar na faculdade. Muitas das etapas do processo seletivo, elas vão ser comuns, independentemente do que você for estudar. A parte de notas, a preparação para as provas, né? Não são todas as extracurriculares que têm que estar 100% atreladas à sua área de interesse. Então, a gente consegue sim começar a preparação sem você ter ideia do curso que você quer. No nosso programa de preparação hoje, a gente tem também algumas mentoras que são especialistas na parte de carreiras. Então, a gente pode ter algumas sessões sobre esse tema para entender quais são as suas tendências vocacionais e, principalmente, também a partir dessas tendências, né? Beleza, você quer estudar um curso, como que isso impactaria no exterior? Quais são as oportunidades por lá? Né, tem boas chances? Não tem? Então, absolutamente dá para começar sem estar certo. E aí, um outro tema, para quem pensa nos Estados Unidos, né, as faculdades de lá, muitas delas, você tem até o final do segundo ano da universidade para bater o martelo do curso que você quer. Então, é muito comum, né, alunos nossos começarem a faculdade nos Estados Unidos pensando em alguma coisa e mudarem ao longo do projeto. E no nosso programa também, né? Principalmente que começa mais cedo, no primeiro ano, porque eu já vi de aluno falar uma coisa na primeira reunião comigo e aplicar para cursos completamente diferentes, é super comum. Tá? Então, definitivamente não tem problema não saber o que quer fazer. A Lia
perguntou, né? Ela falou que ela vai fazer o SAT ou o ACT. Ela perguntou qual que ela deve escolher. E pensando em termos práticos para as faculdades, ambos têm o mesmo peso, não tem um que é mais bem aceito ou menos bem aceito. Dito isso, a grande maioria dos nossos alunos hoje tem uma facilidade maior em fazer o SAT, né? O SAT teve algumas mudanças no ano passado, a prova se tornou digital, ela está um pouco mais curta, você tem um pouco mais de tempo de fazer as questões, e aí o ACT ele é mais rápido, e é uma prova que os nossos alunos tendem a ter mais dificuldade. Então, a grande maioria dos nossos estudantes escolhe o SAT, mas você pode fazer simulados das duas, conhecer um pouco de cada uma. Ah, o Lucas Pazeto perguntou, né, se ele ainda tem chance se as notas deles não forem tão boas. Lucas, sim, tem até, né, uma palestra que a gente faz, que a gente conta a história de um aluno nosso, o Itac, que foi um estudante que decidiu começar a se preparar no final do segundo ano do ensino médio, era um aluno nota 6,5, 7, né, quando começou essa preparação, ele melhorou um pouco as notas no terceiro ano, mas ele não, né, não é que ele apagou os outros anos anteriores, foi super bem no SAT, né, evoluiu, teve bons resultados, foi aprovado em uma universidade, na Illinois Tech, ficou 2 anos nessa faculdade, depois se transferiu para Johns Hopkins, uma das principais universidades do mundo. Então você tem chance sim, mesmo que você não seja o melhor aluno, né, da sua escola, mas é importante a gente entender e ajustar as expectativas, entender quais faculdades você quer. Talvez para algumas faculdades as suas notas precisariam ser maiores, e aí super importante compensar, né, ou ir bem nesses outros fatores aí, provas, tudo que puder te ajudar, né, ou finalizar bem esse ano. E ele pergunta também se ele fizer o teste para bolsa, né? Se ele for muito bom no futebol, eles podem dar preferência, mesmo que as notas não sejam tão boas? Lucas, para atletas de altíssimo rendimento que são recrutados pelo esporte, existe sim a chance do treinador falando, olha, esse cara aqui ele vai entrar, ele vai resolver meu problema, vai ser, né, 10 aqui do meu time, e aí pode ser que para essa faculdade, né, mesmo você não tendo notas tão boas, o treinador que é muito você, ele tem um peso dentro disso. Geralmente, pessoal, esses são para atletas de altíssimo rendimento. Então, no futebol, sei lá, quem joga em categoria de base de clubes, né, outros esportes, quem compete a nível nacional, internacional. Então, tem que ser atleta de altíssimo rendimento para, né, ter bolsa nos esportes e para ter, né, de repente, ter uma passada de pano nas suas notas, vamos colocar assim. Eu vi a complemento da sua pergunta ali sobre o SAT, né? As principais diferenças. Tempo. ah, O SAT só tem matemática e inglês, enquanto o ACT tem uma parte de ciências e uma redação que ela é opcional, né, mas que tem a redação. E na pontuação o SAT vale 1.600 pontos, o ACT 36. Acho que essas seriam as principais diferenças. Tem uma nota de conversão também, que dá pra gente, você fazendo as duas, a gente entender qual delas você tá melhor. É, eu vi aqui que chegaram algumas. Breno, né, tá, acho que ele continuou comentando aqui da. Breno, eu acho que, cara, entre em contato com a gente, para a gente fazer uma avaliação mesmo, entender, né, do que você tem hoje, o que você tem em mente agora, para a gente ver se você está tão abaixo, assim, do que você precisa em extracurriculares, né, talvez, se você está sentindo que não está dando conta de manter as boas notas e se envolver com muitas extras, tira um pouco o pé das extras agora, foca nas notas, porque as extras, né, você pode fazer um gap year, pode tentar depois, né? As notas, se você não tiver, pode atrapalhar mais, não tem muito como voltar. Tá? Mas entre em contato com a gente para a gente ter uma ideia de onde você está, né? Às vezes você tá melhor do que você imagina, ou se não tiver também, a gente é bem transparente em te trazer o cenário atual. Tá? Então, fico à disposição aqui. Uma pergunta anônima, se é possível fazer a prova de aplicação no segundo ano, né, do ensino médio. Então vamos lá. No segundo ano, você consegue fazer as provas que vão ser necessárias para você aplicar os testes de proficiência, ou o SAT, ou o ACT. Você não consegue aplicar no segundo ano do ensino médio, aí você precisa estar no último ano. Porque se você passar, você não vai poder iniciar a universidade, você tem que estar concluindo o ensino médio. Mas você já pode sim fazer as provas no ano anterior, não precisa esperar chegar aí no último ano de candidatura. Bom, ali aqui sobre o SAT e ACT, acho que eu já, né, respondi. Ah, pergunta anônima. Essa eu também respondi aqui no chat.
né, sobre as bolsas do futebol. O Breno perguntou, acho que você está, né, você tá trazendo a sua decisão em relação a passar para um MBA, né, fazer uma pós. Poxa, Breno, como eu falei, eu acho que vale a pena eu me aprofundar um pouquinho mais, né? Eu não consigo ter um parecer específico do seu caso, sem saber exatamente quais são as suas notas que você tem agora, o curso que você quer fazer, o que você tem em mente, se precisa de bolsa, não precisa de bolsa. Mas, poxa, entre em contato com a gente, Breno, para a gente fazer uma avaliação mais precisa, assim, sabe, de onde você está. Eu acho que se você já vem se preparando há um certo tempo, né, poxa, eu consideraria, assim, aplicar ainda esse ano, porque, ou então fazer o gap year, e tratar, né, na pior das hipóteses, tentar tratar esse processo em paralelo com vestibulares aqui do Brasil, até para você, já que você investiu esse tempo até agora, pelo menos tentar. Mas entre em contato aqui com a gente para a gente fazer uma avaliação mais precisa, assim, não ficar, no meu achismo aqui sem saber todas as informações sobre você. Boa noite, Sara. Obrigado aqui por estar conosco. A Carolina perguntou se as bolsas need-based e por notas são automáticas. Não, Carolina, as bolsas need-based, você vai ter que preencher o CSS Profile. Tá? O que é importante aqui? Acho que entender primeiro os dois tipos de bolsas need-based que existem, que são as need-blind, que são universidades que basicamente têm um orçamento muito alto para bolsas e vão avaliar, né, se você vai ter a bolsa ou não depois do resultado de admissão. Né? E aí essas faculdades primeiro avaliam se você tem o potencial de ser aceito ou não. E as need-aware, que vão já logo de cara perguntar se você precisa de bolsa ou não, e na hora da decisão vão avaliar o quanto você precisa de bolsa. Isso é tomado em consideração. E aí você precisa preencher, né, o documento CSS Profile, que é justamente para a faculdade ter as suas informações financeiras e conseguir fazer essa avaliação. Por notas, existem algumas universidades, sim, que só de você se candidatar, você não precisa fazer um application extra, e tem outras que precisa, sim, fazer um application extra. Normalmente essas informações você vai encontrar ou no Common Application, né? Uma vez que você está aplicando para a faculdade, eles vão ter essas informações das extras, ou nos sites das próprias faculdades, né? Tem algumas faculdades que você aplica pelo portal da própria universidade. Tá? Uma pergunta anônima, né, de uma aluna que está confusa em relação ao curso que ela queria fazer. Ela tem 3 cursos aqui em mente. Aqui até agora eu não tenho certeza se você está pensando nas faculdades, né? Acho que seria a universidade mesmo, né? Não um curso. E se a gente ajuda nessa escolha. Sim, né, é uma das etapas acho que mais importantes do nosso processo seletivo, ajudar você a definir a lista de faculdades é, que você vai se candidatar. E se for o curso também, né, a gente tem no nosso programa de preparação uma orientação. Você pode ter sessões com uma especialista em orientação vocacional para te ajudar nessa escolha, que eu sei que não é fácil, né? O nosso sistema, principalmente, aí nos obriga aí com 17, 18 anos, já ter que tomar uma decisão tão cedo. E acho que é super importante a gente trazer para vocês, né, das possíveis áreas que você quer estudar, quais fazem mais sentido pensando no exterior, onde estão as melhores oportunidades. Se você for para fora e quiser voltar para o Brasil, né, tem cursos que são mais simples, tem cursos que podem ser mais complexos, então a gente consegue trazer, acho que esses temas aí para vocês, para tomar melhores decisões, né? O Breno viu aqui o nosso contato, né? Então, entre em contato conosco, Breno. Ah, uma pergunta anônima, se, pela minha experiência, a dupla cidadania ajuda a conseguir bolsas maiores. A dupla cidadania, se tem outro jeito de conseguir, né? Não é que ela vai ajudar em bolsa, é que muitas das faculdades públicas na Europa vão ter dois valores diferentes. Um para alunos não europeus e outro para alunos europeus. E aí, quando tem esses dois valores diferentes, o para europeu costuma ser bem mais baixo e bem baixo, né? Tem faculdades que custam 800 euros no ano, 1.000 euros, 2.000 euros no ano. Então, de fato, pode ajudar você, não é nem a bolsa, só de você entrar na faculdade, você já vai pagar, né, um valor bem mais acessível em algumas faculdades. O Breno comentou aqui no medo de atrasar na vida. Eu entendo esse medo, assim, de, pô, será que eu vou perder esse tempo, né? Vou deixar, né, sei lá, passar um ano aqui e tal, mas poxa, eu acho que vale avaliar. Se é um sonho muito grande que você quer estudar fora, se é um projeto de vida que, sabe, você quer muito investir, às vezes 6 meses, um ano a mais pode ser um ganho lá na frente.
e acho que é outro ponto também, falar para o Breno, mas todo mundo aqui que quiser entender mais, né? Uma parte muito, muito importante que eu considero do nosso trabalho aqui é, antes de começar a assinar qualquer contrato, começar qualquer projeto com a família, com qualquer aluno, é entender muito bem o que esse aluno quer, então entender se precisa de bolsa, não precisa, que curso que você quer, quais são as suas notas, o que você tem em mente. Como a gente tem muitos dados de anos anteriores, a gente consegue falar com uma precisão muito grande, sabe? Se dá, né, a chance do seu projeto dar certo é grande, ou olha, existe um risco, ou é uma chance boa do projeto dar certo, mas ó, a gente tem que recalcular a rota. Talvez não sejam nessas universidades ou nesse país, mas seria nesse. Tá? Então entre em contato conosco, Breno, que acho que dá pra gente te dar uma luz, sabe? Se vale você arriscar ou não. Estágios em empresas de área que eu planejo cursar. É uma boa atividade extracurricular? É uma atividade extracurricular bem interessante, sim, tá? Porque muitas universidades vão pedir uma redação dizendo, né, por que que você está interessado naquela determinada área de interesse, né? E aí você ter algum tipo de vivência nessa área vai te dar uma base muito maior para você falar o porquê que você está interessado, pode te dar insights interessantes, pode até validar, né, se é isso mesmo que você quer ou se não, você estava imaginando uma coisa e de repente é algo diferente. Queria aplicar para uma universidade na Inglaterra. Você acha que seria melhor eu aplicar pelo site da universidade ou pelo UCAS? Eu aplicaria pelo UCAS, tá? UCAS é o portal das universidades, né, do Reino Unido. É melhor você aplicar por lá, até porque se você quiser aplicar depois para mais faculdades, você já consegue, né, utilizar o seu application para aquela universidade, né, e selecionar outras. Então eu usaria o UCAS. A Isabela Fassi, né, ela perguntou se a maioria das faculdades europeias exigem atividades extracurriculares. Isabela, muitas vão avaliar sim, mas elas têm uma avaliação em um formato, né, diferente do, do formato das faculdades americanas. Nos Estados Unidos é muito comum, em algumas faculdades canadenses também, você ter lá um formulário que você lista, né, as atividades que você fez, tem espaço para listar até 10 com uma breve descrição e tudo mais. No, na Europa, normalmente não vai ser assim. Tem até uma outra universidade que manda que você envie um resumê, que aí você pode colocar, né, tipo, um currículo vitae, vamos colocar assim. Mas a grande maioria você vai ter a oportunidade de falar sobre elas na sua carta de motivação. Geralmente as cartas de motivação, que é como eles chamam na Europa, elas costumam ser objetivas do porquê que você quer né, estudar naquela faculdade, ou por que você quer aquele curso, e aí de repente tem alguma extracurricular que você fez que te ajude a exemplificar isso. E algumas das faculdades na Europa que tem entrevista, se tiver, é muito comum ele perguntar o que que você fez. Tá? Então, eu diria que é uma quantidade menor de faculdades comparada com os Estados Unidos, né, que vão pedir tantas extracurriculares, mas ainda assim, eles avaliam. O Breno perguntou como funciona a plataforma do UCAS, que eu vi, acho que até a Carolina perguntou do Newcast, na verdade é o UCAS, Carolina. O UCAS, ele é como se fosse o Common Application para as faculdades americanas, mas do Reino Unido. Então, é uma plataforma que você cria, né, o seu cadastro, a sua conta, e as faculdades do Reino Unido estão lá para você conseguir fazer a sua aplicação através dessa plataforma. Então, a nossa equipe aqui ajuda e orienta, né, na criação da conta dos alunos e depois de todo o monitoramento. Tá? Mas então, para quem pensa em se candidatar para o Reino Unido e não tem aqui ainda não fez a conta na plataforma, não explorou, vale a pena olhar. Vou até colocar no chat aqui para quem não viu. Essa é a plataforma, que ela chama UCAS. Sobre a Comunep, qual a diferença de fazer a aplicação por ele ou pelo site da faculdade em si? Breno, quando a universidade tem as duas opções, normalmente não vai ter nenhuma diferença, né? Como NEP, sempre vale a pena você ter a conta, porque assim como no UCAS, você já vai, de repente, poder utilizar para aplicar em outras universidades, né? Mas se a faculdade permite as duas opções, né, a diferença em si não vai ter, né, para ver as práticas de chances de aprovação e tudo mais, não tem nenhum. Carta de recomendação de professores tem um grande peso em faculdades europeias? Se eu preciso ter tido aula com esse professor e por quanto tempo? Acho que essa pergunta é importante, né? Sempre quando a gente coloca de uma forma bem ampla, faculdades europeias, acho que é importante eu frisar, pessoal. Na Europa, diferente dos Estados Unidos, que tem um processo mais padronizado nas faculdades americanas, a Europa varia muito.
E pode variar, né? Se a faculdade é pública ou privada, se você estuda no currículo brasileiro ou currículo internacional, se você tem ou não tem cidadania, dependendo do seu curso. Tá? Então, assim, acho que é muito amplo eu falar, tem um peso em faculdades europeias, depende. De uma forma geral, as faculdades europeias tendem a pedir, né, na proporção, tem menos faculdades que vão pedir tantas, né, cartas de recomendação, e até lá de uma forma mais ampla, às vezes pode ser, algumas faculdades até permitem de fora, não precisa ser só de professor, pode ser de alguém que você fez um estágio, né, alguém de fora da escola. E normalmente, quando você vai escolher os professores, é interessante você pensar não necessariamente só quanto tempo você teve de aula com esse professor, mas aquele que te conhece melhor, sabe? Que você foi mais próximo, mais participativo, que vai conseguir ter histórias mais pessoais sobre você. E aí eu falo isso porque às vezes é diferente do tempo. De repente tem um professor lá que você teve aulas por 4 anos, mas era uma matéria que você não era tão participativo, que você não teve um contato tão próximo. E tem aquele professor lá que você teve um ano de aula, você gostava muito, você ia depois da sala de aula, você participou de algum projeto fora da escola com ele e ele te conhece bem. Então, sempre olhem para aquelas pessoas que te conhecem melhor, que vão conseguir falar de uma forma mais pessoal sobre quem são vocês. A Gabriela perguntou se é obrigatório estar em nível nacional, né, ou internacional para conseguir bolsa. Eu atualmente estou no meu primeiro ano competindo, ela acho que está competindo no Gaúcho, eu não sei se ela consegue chegar no Brasileiro até o terceiro ano. Gabriela, é interessante, não sei que esporte que você pratica, né? Mas aqui trazer para vocês acho, quais são os esportes que nós brasileiros conseguimos competir melhor com o pessoal de fora, né? Futebol feminino e masculino, ah, tênis feminino e masculino, natação feminina e masculina e vôlei feminino. Tá? A razão é que não tem muita bolsa para vôlei masculino. Então, esses são os esportes que, quando a gente não atua mais, se a gente atuava, que os alunos conseguiam competir em mais pé de igualdade. Se você joga futebol e está competindo no Gaúcho, por exemplo, o futebol aqui, né, joga na base, aí de repente já é interessante. Agora, se eu não sei, a natação, por exemplo, se você já compete no nível, né, estadual, sei que a natação lá fora é muito mais forte que a nossa. Aí talvez já teria que estar no nível brasileiro. Então, teria que ver, tem empresas específicas que avaliam isso, e depois a gente pode até, quem quiser, também entre em contato conosco que a gente pode passar e recomendar, e até avaliar também, né? Como eu praticamente tenho conhecimento, fui atleta universitário, então dá para ter uma ideia aí do esporte que você pratica, passando para mim se a gente compete bem ou não. Ter o B2 do Cambridge dá alguma vantagem na hora de aplicar fora ou só do seu para frente, C1 para frente? Milena, normalmente, em muitas das faculdades, eu diria que muitas vão pedir a partir do C1. Ah, tem universidades que você pode até se aceita com nível de inglês um pouco mais baixo, mas com um B2, por exemplo, mas vai restringir as opções. E tem algumas faculdades, Milena, que vão pedir, você tem um B2, mas você pode entrar que eles chamam de conditional admission. Então você entra e o primeiro semestre você evolui o seu nível de inglês para depois, né, seguir. Tá? Mas eu diria que o C1 vai te abrir um leque muito maior de oportunidades. O Breno, né, trouxe aqui, perguntou como é que ele pode escrever todas as extracurriculares na plataforma do Common App. Falaram para ele que o espaço é pequeno. Breno, na Common App você tem espaço para listar até 10 atividades e 5 reconhecimentos que você teve. Quais são as nossas recomendações aqui? Primeiro, aqui acho que até para todos, né? Ao longo de todo o ensino médio, do ensino fundamental, sempre mantenham aí nota de tudo que vocês fazem. Às vezes, né, a gente esquece de coisas que a gente fez lá na frente, então sempre mantenha esse arquivo, tá? Não deixa para trabalhar isso lá na frente, vai mantendo nota. Quando você for listar, você vai listar por ordem de relevância, da mais importante primeiro, né, para ter a menos importante no final. E aí você tem uma breve descrição, que é importante tentar nessa descrição explicar de forma mais objetiva qual que foi o seu papel naquela extracurricular, se você teve algum tipo de posição de liderança ou não, o que que você conquistou, né? Até onde essa extracurricular chegou, qual foi o impacto dela. Mas, de fato, tem que ser bem objetivo aqui, porque imagina que os admissions officers eles avaliam muitas coisas, né? Então, eles precisam das informações bem objetivas. Esse é um ponto que a gente ajuda, né, o nosso orientador de redações vai trabalhar com o nosso aluno para que esteja muito bem descrita, né, objetiva e consiga ser muito bem interpretada pelo admission officer.
Com bastante dúvidas, pessoal. Gosto, né? Bem legal ver aí bastante gente participando. Muita gente ainda conectada, mesmo aqui, acho que passou de uma hora de conversa. Então, queria já, pessoal, agradecer, né, a todos vocês que estiveram presentes aqui, né, comigo hoje. Acho que foi bem legal. Espero vê-los vocês, né, em mais dos nossos eventos. E aí, como eu mencionei, fica aqui o meu convite para que vocês entrem em contato conosco, né, agendem uma conversa, para que a gente entenda como que a gente possa ajudar cada um de vocês. É um projeto muito individualizado que às vezes muitas das dúvidas, né, gerais aqui, não dá para responder para todos, né? Então vou deixar aqui de novo os nossos contatos, né, tanto por WhatsApp quanto por e-mail. Mas foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, pessoal. Desejo uma excelente noite para vocês e uma ótima semana. Muito obrigado. Tchau, tchau.